Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas radicais. E prende 4 suspeitos de financiar e organizar atos antidemocráticos. Um incêndio destrói 4.000 hectares de uma das reservas ecológicas mais importantes do Brasil, no Rio Grande do Sul. O Instituto Butantan apresenta resultados preliminares promissores de uma vacina contra a dengue. Na Copa do Mundo, as campanhas de França e Argentina até chegarem à final. E os argentinos estão protestando contra a falta de ingressos. O Jornal Nacional está começando. Pesquisadores do Butantan concluíram que a vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida no Instituto tem alta eficácia. A Polícia Federal cumpriu mais de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de financiar e de organizar atos antidemocráticos. O Supremo Tribunal Federal também determinou 4 prisões. 2 deputados vão ter que usar tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a operação depois da análise de relatórios feitos por uma rede de inteligência formada nos estados pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A rede de inteligência identificou grupos organizados para financiar as manifestações antidemocráticas e os acampamentos montados em frente aos quartéis em defesa de um golpe de Estado. Segundo o STF, os grupos propagaram o descumprimento e o desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30 de outubro último, além de atuar pelo rompimento do Estado Democrático de Direito e instalação de regime de exceção com a implantação de uma ditadura. Além dos financiadores dos protestos pró-golpe, os vários setores de inteligência levantaram os nomes de arrecadadores de recursos, líderes dos movimentos e donos de caminhões e veículos que participaram de protestos e bloqueios de rodovias por não aceitarem a derrota do candidato Jair Bolsonaro. A rede de apoio aos atos golpistas inclui auxílio logístico e de estrutura que vão do transporte de pneus a serem queimados, barracas e banheiros químicos. Os bolsonaristas radicais fecharam estradas em todo o país, impedindo até mesmo o deslocamento de pessoas com problemas de saúde, como o menino Gabriel, de 9 anos, que foi proibido de seguir em um ônibus para fazer uma cirurgia de emergência em Cuiabá, no Mato Grosso. A operação de hoje foi a maior já realizada até agora contra os movimentos que questionam o resultado legítimo das eleições. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, crime contra a honra e incitação ao crime. Como parte do inquérito dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes determinou 103 medidas de busca e apreensão no Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. A Polícia Federal também cumpriu mandados relacionados ao inquérito das milícias digitais e das fake news em Rondônia e no Espírito Santo, onde há 4 pedidos de prisão. Um dos alvos, o vereador Armandinho Fontoura, se apresentou voluntariamente à PF. Ele é investigado por usar sua rede social para incitar a subversão da ordem e quebra da normalidade democrática. O proprietário de um site, Jackson Rangel Vieira, também está preso por disseminar fake news e atentar contra o Estado de Direito. Ele responde a 30 processos. Na lista de pedidos de prisão ainda estão o pastor Fabiano Oliveira, investigado por integrar um movimento que ataca sistematicamente o sistema eleitoral e o STF, e o empresário Maxione Pitangui, que faz campanha permanente contra o processo eleitoral e em defesa de um golpe militar, o que é inconstitucional. Alexandre de Moraes também determinou que os deputados estaduais do Espírito Santo, Capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Partido Democracia Cristã, passem a usar tornozeleira eletrônica, sejam proibidos de deixar o Estado, de utilizar redes sociais, dar entrevistas e participar de eventos públicos. Houve busca e apreensão nas casas e nos gabinetes dos 2 deputados. Capitão Assunção e Carlos Von são investigados por fazer parte da milícia digital que incentiva ataques ao Supremo e à democracia.
O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda a apreensão de passaportes, quebras de sigilo bancário, suspensão de certificados de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, CACs, bloqueio de contas bancárias e de perfis em redes sociais de dezenas de suspeitos de organizar e financiar atos antidemocráticos. Durante a operação, a Polícia Federal encontrou 11 armas em um endereço em Santa Catarina. Entre elas, uma submetralhadora, um fuzil, rifles com luneta, além de munição. Em um outro endereço, no mesmo estado, os policiais encontraram 4 armas registradas e uma sem registro. Em uma rede social, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou que nas operações policiais contra atos antidemocráticos determinadas pelo STF, foram encontradas várias armas, submetralhadora, fuzil, rifles com lunetas, etc. Definitivamente, isso não é liberdade de expressão. Maxione Pitangui, Fabiano Oliveira e a defesa de Armandinho Fontoura declararam inocência. O advogado do deputado Capitão Assunção disse que vai recorrer da decisão. A defesa de Carlos Von disse que ele nunca participou de nenhum ato antidemocrático, nem contestou os resultados das eleições. Nós não conseguimos contato com a defesa de Jackson Rangel. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video desta quinta-feira, 15 de dezembro. Vamos às notícias, com destaque para a PEC do estouro que tramita na Câmara dos Deputados. A votação da emenda que garante o Bolsa Família de R$ 600 ficou para terça-feira. Os deputados aguardam uma outra decisão que interfere nos interesses dos partidos. É o orçamento secreto, que segue sem definição no Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi adiado para a próxima semana e o placar é de 5-4 contra a constitucionalidade das emendas de relator da forma como estão. Faltam 2 votos para o STF, enfim, decidir essa questão. Após reação negativa, a votação que altera a lei das estatais é adiada também no Senado. Falamos ainda da mega operação da Polícia Federal, com mais de 100 mandados de prisão e busca e apreensão em diversos estados contra organizadores de atos antidemocráticos, aqueles que bloquearam as estradas do país no início do mês. Entre os detidos estão políticos, influenciadores e profissionais liberais. Tribunal Superior Eleitoral nega recurso e mantém multa de mais de 22 milhões de reais ao Partido Liberal, por má fé ao contestar resultado das urnas sem provas. Nos Estados Unidos, 2 pessoas caem com o carro numa ribanceira e são resgatadas graças ao sistema de socorro emitido pelo telefone celular. No futebol, a transferência milionária de Endrick do Palmeiras para o Real Madrid. O negócio pode ultrapassar 400 milhões de reais. E na Copa, crescem os rumores de que o atacante francês Benzema vai estar no Catar com a equipe de Didier Deschamps. Notícia ao vivo, análise objetiva, os dribles e as jogadas dos plenários e dos gramados no horário nobre da informação. Eu sou Yuri Pita e esse é o CNN Prime Time. Boa noite. 9 ministros já se manifestaram no julgamento sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. A maioria, até o momento, considera que as emendas de relator, da forma como funcionam atualmente, são inconstitucionais. O julgamento foi suspenso após pedido de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou hoje do tradicional evento Natal dos Catadores, organizado pela Associação Nacional dos Catadores, que contou com trabalhadores que coletam material reciclável e também pessoas em situação de rua aqui na capital paulista. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também participaram desse evento. A Polícia Federal encontrou um arsenal com submetralhadora e fuzis durante uma mega operação que aconteceu em 8 estados e no Distrito Federal. Os alvos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que organizaram atos antidemocráticos, além de empresários suspeitos de financiar bloqueio de rodovias e protestos em quartéis militares. A mega operação atende a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
O ministro determinou o cumprimento de mais de 100 mandados de buscas e apreensão, 4 ordens de prisão, além de quebras de sigilo bancário, bloqueio de contas em redes sociais e suspensão de certificado de registro de atiradores, os CACs. As buscas foram feitas por agentes da Polícia Federal em 8 estados e no Distrito Federal. Os deputados estaduais pelo Espírito Santo, o capitão Assunção, do PL, e Carlos Von, do Democracia Cristã, estão entre os investigados e vão ter que usar tornozeleiras. Durante a operação, a polícia encontrou em um único endereço o que foi considerado pelos agentes um arsenal. Foram apreendidas 11 armas, entre elas metralhadora, fuzil e rifles com luneta. Essa é a maior operação da Polícia Federal contra atos antidemocráticos. Os alvos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que participaram de bloqueios de rodovias por não aceitarem o resultado das eleições. Estradas de todas as regiões do país ficaram paradas por dias. Os manifestantes pediam intervenção federal, o que é inconstitucional, e pediam ação das Forças Armadas em frente a quartéis. Segundo o STF, a operação se baseou numa rede de investigação formada por relatórios de inteligência enviados pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal dos Estados. Os documentos identificaram patrocinadores de manifestações, de financiadores de estruturas para acampamentos, arrecadadores de recursos, lideranças de protestos, mobilizadores de ações antidemocráticas em redes sociais, além de donos de caminhões e veículos que participaram de bloqueios. Quinta-feira, 15 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Maioria do Supremo Tribunal Federal considera orçamento secreto inconstitucional. Votação continua na próxima segunda-feira. À espera do resultado no STF, Congresso Nacional adia a votação de texto que estabelece critérios para a distribuição de recursos das emendas do relator. Operação da Polícia Federal mira em bolsonaristas suspeitos de organizar atos antidemocráticos. Policiais confiscam fuzil, submetralhadora, rifles e munições. Em evento de Natal com catadores de materiais recicláveis em São Paulo, presidente eleito Lula diz que trará futuros ministros de seu governo para conhecer a dura e triste realidade das ruas. Sou eu, presidente da República, que tenho que vir até vocês. Há 16 dias do fim do governo de Jair Bolsonaro, aliados do presidente acabam com comissão de mortos e desaparecidos da ditadura militar. Dias melhores virão. É o que os brasileiros esperam do ano de 2023 para a economia e para a vida pessoal. Olá, boa noite. Hoje participam da nossa bancada o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E você também pode participar com comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Supremo Tribunal Federal voltou a discutir hoje as ações que questionam a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Mas a votação ainda não terminou. Está em 5-4 contra a liberação dessas verbas. A Polícia Federal cumpriu hoje 81 mandados de busca e apreensão contra os organizadores de manifestações golpistas que ocorrem em estradas federais e na frente de quartéis do Exército. Os alvos da operação desta quinta-feira são lideranças de protestos e mobilizadores de ações antidemocráticas em redes sociais, além de donos de caminhões e veículos que participaram de bloqueios em estradas e rodovias. Eles são suspeitos de patrocinar as manifestações, financiar estruturas para acampamentos e arrecadar recursos para os atos. Na mira da PF estão 2 deputados estaduais do Espírito Santo, Carlos Von, do Democracia Cristã, e capitão Assunção, do PL. Os parlamentares não foram presos, mas terão que usar uma tornozeleira eletrônica. Os 2 são apoiadores de Jair Bolsonaro. A defesa de Assunção disse que vai recorrer da decisão. A TV Cultura não conseguiu contato com os advogados de Carlos Von. A operação desta quinta-feira responde à investigação do Supremo sobre os bloqueios ilegais em rodovias contra o resultado das eleições. Os agentes da Polícia Federal
cumpriram 81 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, determinou ainda no despacho a quebra de sigilos bancários e o bloqueio de contas dos suspeitos. A Polícia Federal cumpriu os mandados em 8 estados: Acre, Espírito Santo, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Segundo o senador eleito Flávio Dino, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, os policiais encontraram em Santa Catarina submetralhadoras, fuzis e rifles com luneta. Desde o fim do segundo turno, bolsonaristas cobram as Forças Armadas por um golpe para evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. À tarde, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse estar surpreso com a operação e pediu para os manifestantes continuarem na luta. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento, têm todo o nosso apoio. Só não tem o nosso apoio quem faz as coisas erradas. Continue na luta. O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continue na luta. O Bolsonaro é um grande líder que veio para ficar também. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa tarde para você, são 5h39 agora, pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo, você que nos assiste aqui no canal de Os Pingos nos Is no YouTube. Nós estamos no ar, tudo pronto aqui para a edição desta quinta-feira, hoje dia 15 de dezembro de 2022. Vamos juntos até às 8 da noite com os principais destaques do Brasil e do mundo, e a gente vai falar bastante, claro, no programa de hoje sobre uma nova operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes contra manifestantes. A Polícia Federal realizou hoje mais de 100 mandados de busca e apreensão contra pessoas que participam ou participaram de manifestações por todo o Brasil após o TSE declarar Lula vencedor das eleições. As medidas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes através do Supremo Tribunal Federal. As buscas e apreensões foram realizadas em endereços de pessoas físicas e jurídicas nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Além das prisões e realização de mandados, Moraes também determinou o bloqueio de contas de dezenas de empresários e a quebra de sigilos bancários. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. E ontem o ministro já falava, né, Zé, que haveria novas prisões, que mais gente seria presa, que mais decisões seriam cumpridas, né, mais ordens seriam despachadas por ele. E hoje veio essa grande operação de grande porte, colocada nas ruas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Salve, Zé, boa tarde. Polícia Federal prende suspeitos de organizar bloqueios de rodovias contra o resultado das eleições. Operação cumpre 100 mandados em vários estados e apreende 11 armas com um dos acusados. Depois de repercussão negativa, o Senado adia a votação da mudança na lei das estatais feita pela Câmara. A alteração abre as portas das empresas públicas para os políticos. Policial é baleado durante ação contra usuários de drogas no centro de São Paulo. Tornados causam 3 mortes e muita destruição nos Estados Unidos. Palmeiras vende atacante Endrick para o Real Madrid por quase 400 milhões de reais. Os avanços do Brasil na pesquisa de fusão nuclear, processo que pode revolucionar a produção de energia. Vítimas de acidente em Canyon são salvas graças a sinal do celular captado por satélite. Uma das catedrais mais antigas do país é reaberta depois de 7 anos de reforma. Na série especial, vamos conhecer uma vila literária em Portugal. Tem livro por tudo, nos corredores, nos bares, no restaurante. O Jornal da Band está começando. Um policial foi baleado hoje no centro de São Paulo durante uma operação contra o tráfico de drogas. Mais um capítulo da violência nessa área histórica da maior cidade do Brasil. Quem passa por lá a pé ou passa de carro corre o risco de ser assaltado a qualquer hora. São os arrastões. Policiais militares recebidos a pedradas. Usuários de drogas arrancam pedaços do chão e atiram contra os PMs. Um dos agentes atira de volta uma caixa de madeira. Policiais foram abordar usuários de drogas que revidaram. A ação terminou com um PM baleado. 5 pessoas foram levadas para a delegacia.
mas ninguém ficou preso. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro. Por causa dos ataques, o policiamento na região foi reforçado, mas basta a polícia ir embora para que os bandidos voltem a agir. Diariamente o que se vê é uma ação de ladrões que roubam celulares de dentro dos carros parados no trânsito. A região é frequentada por usuários de drogas e fica no entorno de vários órgãos, da Justiça, Polícia Civil e Militar, além da Prefeitura. Para esse especialista, é necessário um trabalho conjunto das autoridades para acabar com as ações dos criminosos. Ali tem que ser vários agentes atuando. Você tem que ter a Polícia Militar mais presente, evidentemente, mas é preciso que também a Polícia Militar avise as pessoas onde são as regiões onde você tem uma maior possibilidade de ser furtado ou ser roubado, para que as pessoas tenham a precaução com relação a isso. Você precisa de uma Polícia Civil melhor estruturada, melhor equipada e com mais efetivo para poder combater as receptadores, porque também é meio claro onde estão esses receptadores de celular no centro da capital paulista. E a gente precisa também de uma política penitenciária que faça com que o sujeito cumpra a pena que ele deve cumprir. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais retomou o julgamento do promotor acusado de matar a esposa por asfixia em Belo Horizonte. Os filhos do casal afirmam que o pai é inocente. Agora outros destaques dessa edição. Polícia Federal faz operação contra manifestantes que bloquearam rodovias pelo país. Ordem do ministro Alexandre de Moraes mira empresários e políticos. Supremo Tribunal Federal vota legalidade do orçamento secreto. E a expectativa pelo resultado deixa decisões do Congresso para a semana que vem. Doutores doentes. China orienta médicos e enfermeiros a trabalharem mesmo com Covid. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje o julgamento das ações que pedem o fim das emendas de relator, que também ficaram conhecidas como orçamento secreto. O projeto que altera a lei das estatais não deve seguir direto para votação no plenário do Senado. O líder do governo na casa, o senador Carlos Coutinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um requerimento solicitando que a matéria seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse pedido defende a análise mais minuciosa da comissão antes de ir para a votação. Se for aceito, é possível que a matéria não seja aprovada esse ano ainda, porque o recesso legislativo começa já no dia 23 de dezembro. A Polícia Federal realizou uma operação contra pessoas envolvidas nos protestos que bloquearam rodovias pelo país após o resultado da eleição para presidente. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram expedidos 103 mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados. A ação ocorreu em 8 estados e no Distrito Federal e teve como alvo suspeitos de financiar ou apoiar de alguma forma os protestos. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a multa de quase 23 milhões de reais, além do bloqueio das contas bancárias do PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro, por questionar as eleições presidenciais no segundo turno. A legenda recorreu da decisão negada pelo colegiado. O TSE também negou o pedido de cassação e manteve válida a candidatura do senador eleito Sérgio Moro. A Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, alegava que o ex-ministro não tinha filiação partidária válida no Paraná, estado onde foi eleito. O presidente eleito, Lula, participou hoje do Natal dos Catadores. Ele é organizado por movimentos sociais em São Paulo. Lula se encontra com trabalhadores desde 2003, no início do seu primeiro mandato. Lula chegou ao local no fim da manhã, acompanhado da esposa, Janja. O presidente eleito mantém há quase 20 anos a tradição de participar do evento no fim do ano. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participaram do encontro num galpão na capital paulista. Eles foram recebidos por líderes do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Lula disse que pretende melhorar a condição de vida das pessoas mais vulneráveis. Não é possível que se juntar o prefeito, o governador do estado e o presidente da República
a gente não tem a capacidade de olhar esse povo não como número, mas como seres humanos que precisam ser tratados com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa desse país. Lula participa da comemoração de fim de ano dos catadores de materiais recicláveis desde 2003. No primeiro ano de governo como presidente, ele criou um espaço de diálogo permanente com a categoria, o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores, incluindo 11 ministérios, empresas públicas federais e o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Gleisi Hoffmann falou que vai analisar as propostas e programas apresentados pelos profissionais do segmento. E eu não tenho dúvidas que todos esses programas que vocês entregaram aqui, que o Roberto entregou para o presidente, vão ser olhados com carinho. Haddad afirmou que a intenção é tornar o Brasil um país mais justo socialmente. Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida. E com essa frase simples, o Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo. Justiça social. O Banco Central elevou de 2,7% para 2,9% a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro para este ano. A melhora foi puxada pelo setor de serviços. Para 2023, o banco prevê um crescimento de 1% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir o comportamento da economia. O ex-deputado federal Roberto Jefferson será indiciado por incitação ao crime e injúria por causa de uma live feita em maio do ano passado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Durante essa transmissão, em parceria com um vereador da cidade, ele sugeriu a criação de uma milícia para dar uma surra em agentes da Guarda Municipal. Jefferson está detido na penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro, desde outubro desse ano, por atacar com tiros e granadas policiais federais que tentavam cumprir uma ordem de prisão contra ele. O governo federal editou uma medida provisória que libera crédito extraordinário de 7,5 bilhões para a Previdência Social. O dinheiro será destinado para compensação e benefícios previdenciários. Segundo o Ministério da Economia, essa medida foi necessária, pois houve crescimento inesperado de despesas obrigatórias na Previdência por causa da redução da fila de pedidos represados.